Bom, galera, então vamos lá. Eu trouxe aqui um banco de dados que eu já criei ele em outra aula, né? Que eu tenho aqui três tabelas, né? Eu tenho a tabela departamentos, lançamento e usuários. As duas tabelas que estão povoadas é apenas usuário e departamentos, né? Então, se eu abrir aqui departamentos, ó, você vai ver que eu tenho o departamento faturamento e o departamento compras. E a tabela usuários, eu tenho três usuários: o João, a Maria e o Pedro, né? Então, como que eu faço um select para interagir entre essas tabelas, né? Eu vou usar aqui o SQL Editor, né? Então, vamos lá. Um SQL simples seria o seguinte: select asterisco from usuários, né? Usuários. Esse select, ele já vai trazer, vai listar para a gente todos os usuários, todas as suas colunas, né? Então, esse select aqui é o básico, né? Então, sempre quando você for usar o asterisco, ele vai trazer todas as colunas para você, porque você não determinou uma coluna específica, né? Agora, se eu quiser trazer apenas o ID usuário e o apelido, né? Então, eu faço o seguinte: eu retiro aqui o asterisco, coloco ID usuário, né? Vírgula, apelido, né? E aí eu pressiono F9 aqui para executar. Dessa forma, ele traz apenas as duas colunas, né? Aqui no caso, eu já posso fazer algumas modificações aqui. Por exemplo, a coluna trouxe para mim ID underline usuário. Como que eu faço para trocar o nome na visualização? Eu tenho duas opções. Eu posso colocar o as e colocar um campo junto, né? Tipo assim, código, né? Então eu estou trocando, né? Eu estou falando que agora essa coluna passa a ter esse nome, né? Então se eu executar aqui, ó, na minha visualização ele ficou código, né? E se eu quiser colocar uma palavra com espaço, né? Se eu colocasse, por exemplo, code underline usuário e pressionar F9, ele vai ocorrer um erro, né? Porque ele fala que não existe essa coluna, né? Code usuário. Então, como que eu faço para usar? Aí eu preciso colocar aqui aspas duplas dos dois lados. Dessa forma, eu consigo usar uma coluna sem um hífen, um traço, né? Com espaço entre elas, né? Então, dessa forma que eu consigo usar. Beleza. Essa é uma forma de eu trocar, né? Outra coisa que a gente pode fazer com uma coluna, né? Eu posso colocar um nome para essa coluna específico. Por exemplo, eu posso falar que todos os registros dessa coluna vão ter uma outra coluna chamada status, por exemplo. E aí eu posso colocar aqui antes, posso colocar assim, ó, ativo, e colocar as. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar uma coluna fictícia nesse select aqui e vai colocar o nome dela de status, vai colocar ativo, né, e colocar o nome de status, ó. Então, ó, eu inventei essa coluna. Ela poderia ser uma coluna do banco? Poderia. E eu passar o valor ativo para todas elas? Poderia, né? Poderia falar, por exemplo, que o apelido de todo mundo, agora o apelido vai ser teste, por exemplo. E eu fizer dessa forma, ele troca, né, em tempo de visualização aqui, esses campos, né? Mas por que eu estou explicando isso? Porque eu posso utilizar selects para fazer update em outras tabelas, né? Então a gente utiliza esse tipo de recurso quando a gente quer exportar dados, né? Ou já criar uma coluna a mais aqui e tal, né? Então o SQL básico é esse. E eu aqui já recomendo uma boa prática, né? Você não usar o asterisco, né? Porque o asterisco ele vai deixar a sua execução lenta, né? Dependendo do número de campos que você tem, o número de registros, ele vai deixar lento. Então, o ideal aqui é você colocar os campos, né? Então, eu vou voltar aqui para os campos como eles estavam, né? Vou tirar esse status aqui e vou deixar o ID e o apelido aqui. Vou colocar mais um campo, que é aqui no caso, para eu verificar quais campos eu tenho, eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar o nome da tabela, ponto, e apertar um Ctrl espaço, que aqui o ID Expert complementa para mim. Igual eu quero pegar esse campo aqui, ó, ID departamento. Aqui tem outro atalho também, ó. Ele ficou em minúsculo e eu gosto de visualizar ele em maiúsculo. Então eu seguro a tecla Alt e aperto para cima, ele fica o texto maiúsculo.
Então eu vou pegar esses três campos aqui, ID usuário, ID apelido e ID departamento. Ó, você observa o seguinte, ó, eu tenho esses dois aqui com departamento e esse sem. Como que eu faço para fazer visualizar só os que tem ID departamento, né, maior que 0? Eu tenho que usar uma cláusula where, né? Então eu poderia colocar na linha de baixo, poderia ser na mesma, né? Mas para ficar mais fácil eu vou jogar para a linha de baixo, where ID departamento maior que 0. Dessa forma eu estou dizendo para ele que eu quero só os que tem maior que 0. Então ele trouxe aqui para mim. Uma outra forma também de fazer seria o seguinte, eu falar que eu não quero nulo, ou seja, eu colocaria assim, is not null, né? Dessa forma eu estou falando para ele, olha, eu não quero que seja nulo. Pode ser um valor 0, pode ser negativo, o que for, mas eu não quero um valor nulo, né? Então ele também tem essa opção. O que mais aqui? Eu poderia fazer assim, menor do que 10, por exemplo, né? Ele também vai trazer para mim nessas condições. Tá, e esse campo ID departamento, ele é o que? Ele é uma foreign key. Então, se a gente vir aqui na tabela, usuário, a gente tem aqui, ó, constraints, e a gente tem foreign key, ou seja, uma chave estrangeira. Então, esse campo ele é ligado na tabela departamentos com a coluna ID departamento. Então, há uma ligação entre elas. Então, como que eu faço para ligar elas, né? Então, aqui eu vou usar o join. O join, ele é o comando para eu fazer a ligação entre as tabelas, né? Então, existe antigamente, né, e até em algumas linguagens, é obrigatório você informar o inner join, né? O inner join, ele vai fazer a ligação entre elas. Então, eu tenho que colocar inner join, o nome da tabela, então, departamentos. Aí eu vou colocar aqui on, e posso colocar entre parênteses, né, ou posso tirar os parênteses, mas eu gosto de colocar entre parênteses as condições. Então, qual que é a primeira condição? Departamentos.id departamento é igual a usuários.id departamento. Beleza, aqui ficou minúsculo, eu gosto de maiúsculo, vou selecionar tudo, Alt para cima. Então, se eu selecionar aqui e apertar F9, tá, ele falou que eu estou usando um campo ambíguo, ou seja, ele deu ambiguidade, né? Por quê? Porque o ID departamento está presente nas duas tabelas, né? Então, para eu conseguir executar, eu teria que colocar o apelido aqui em cima, né? Aqui no caso você não está vendo, deixa eu subir aqui o erro aqui, ó. Ele está aparecendo aqui para mim, mas não apareceu para vocês, ó. Então ele fala que o campo ID departamento, ele está com ambiguidade, né? Então, como que a gente resolve isso? Eu vou colocar aqui em cima, ó, usuários.id departamento. Beleza, só isso, F9, beleza, trouxe. Então, você observa aqui que ele trouxe apenas os que tem departamento. Então, o João, ele trouxe o Pedrão, mas a Maria ficou de fora, porque ela está sem, né? Então, esse cara aqui, ele faz uma ligação obrigatória, o inner join. No Firebird, o inner é opcional, né? Eu não sei a partir de qual versão, mas aqui como eu estou usando a versão 3, ele não obriga eu informar. Você vê que eu executei aqui, ó, ele funcionou normalmente, sem o inner, né? Qual que é a outra variação? Outra variação que é mais utilizada, né, que eu vou passar aqui, é a left join, ou seja, ele vai trazer todos que existem e os que não existem, né? Então, ele trouxe onde há ligação e onde não há ligação. Então, às vezes eu preciso pegar um campo dessa tabela, eu faço essa ligação como left join. Caso não apareça, nesse caso aqui, o departamento não esteja ligado ao usuário, ele vai trazer também, só que ele não vai trazer o campo, né? Então, para eu trazer o campo do departamento, né, aqui eu só estou pegando os campos do usuário. Posso colocar aqui vírgula, departamentos, ponto, e aqui eu tenho acesso a todos os campos do departamento. Nesse caso eu vou colocar o nome, né? Então dessa forma aqui eu consigo ver o nome do departamento. Então agora eu fiz uma ligação, então eu estou visualizando os três campos da tabela usuário e o campo nome da tabela departamento. Então eu fiz a ligação. Esse onde não ocorreu, ele ainda trouxe, porque eu estou usando o left join, mas ele trouxe nulo, né, os campos. Então aqui já dá para a gente explorar mais uma situação, que seria o seguinte: eu posso usar o if, né?
Tem gente que não gosta muito de utilizar regras de negócio aqui no SQL, mas eu vou demonstrar, né? Você pode usar o if, você coloca 2i, né? Aqui no IB Expert ele já traz para a gente um balão aqui mostrando como usar, né? Então eu coloco a condição, então eu posso falar o seguinte, ó, se o nome for nulo, né? No caso aqui, como é uma condição, eu tenho que colocar igual. Se o nome for igual a nulo, eu vou ter, eu coloco uma vírgula, vou colocar assim, sem departamento, vírgula, eu passo novamente, né? Então departamentos.nome. E aqui, se eu deixar dessa forma, ele vai trazer a coluna com o nome if, né? Ou condição, alguma coisa assim, ó. Case, ó. Ele trouxe case aqui para mim, ó. Aqui no caso não funcionou, então talvez ao invés de igual a nulo vai ser is null. Deixa eu confirmar aqui, ó. Vou colocar aqui, is null. Vou executar novamente, ó. Beleza, agora deu certo. Então ele trouxe, ó, sem departamento. Aqui ainda trouxe nulo porque eu não fiz nenhum tipo de tratamento, né? Para eu não aparecer esse nome condição, eu posso colocar aqui, ó, as nome. Então, ele vai executar esse if aqui e vai cair no as nome. Então, se eu rodar aqui agora, o nome da coluna ficou nome. Beleza. Essa é a instrução do left join. Se eu voltar aqui para join, ele vai trazer, vai continuar funcionando, mas ele vai trazer só os que tem ligação. Beleza. Esse é o join, né? O join e o left join, que é a ligação entre as tabelas. Eu tenho mais opções também, né? Eu tenho como usar o where, né? Como eu já havia mostrado, e colocar, por exemplo, departamentos, né? Como eu tenho a ligação entre as tabelas, eu posso usar o where de ambas as tabelas, né? Então eu posso colocar aqui só onde o id departamento for maior que 0. Que vai, se eu usar aqui o left join, vai surtir no efeito onde só há id departamento, né? Então, nesse caso aqui, acabou não trazendo o departamento, mas eu poderia passar um id departamento específico, né? Ou até mesmo um nome, né? Então, se eu passar aqui, por exemplo, eu quero saber o departamento nome, passar aqui igual a financeiro, né? Aqui no caso eu coloquei minúsculo, eu quero que fique maiúsculo, eu seleciono, aperto Alt para cima. Se eu executar, não vai trazer nada. Por quê? Porque a gente não tem ninguém nesse departamento, né? Se eu colocar agora compras, F9, trouxe o Pedrão, porque o Pedrão está no departamento de compras. Se eu colocar aqui faturamento, trouxe o João. Então, a instrução where, né, eu posso usar dessa forma, né, ligando os campos. Se eu quiser colocar mais condições, eu tenho que adicionar o end. Então, eu teria que colocar o end e algumas condições. Como que a gente pode fazer aqui para trazer mais dados? Eu posso fazer o seguinte, ao invés de usar a condição com o igual, eu posso utilizar um like. O like, ele faz uma validação, ele faz uma busca em qualquer valor que eu digitar aqui, dependendo dos parâmetros que eu utilizar. Se eu colocar um percentual, ele vai verificar o seguinte, ó, tudo que tiver percentual ou qualquer letra, qualquer informação e a letra que vier, né, no caso que eu coloquei a letra A, ele vai trazer. Só que nessa situação o A tem que estar no final da minha descrição, né? Então no exemplo que eu tenho aqui, eu não tenho nenhum que tenha dessa forma. Se eu colocar um percentual no final, ele vai tentar localizar tudo que tiver A em qualquer parte do texto, né? Então se eu rodar aqui, ó, tanto o faturamento tem um A aqui, quanto compras, né? Então ele deu certo. Outra forma seria o seguinte, seria eu colocar um underline. O underline, ou underscore, sei lá, dependendo de como você quiser, ele vai verificar o seguinte, eu tenho que ter uma letra qualquer, e agora vem o A e o percentual. Então, dessa forma aqui, o faturamento aparece, ó. Você pode ver que o faturamento ele trouxe, né? Da mesma forma que se eu colocar ao contrário, eu falar o seguinte, asterisco, underscore ou underline e o O. Então eu quero saber qualquer coisa que tenha uma letra e depois o O, né? O que aconteceu? Faturamento. Por quê? Porque tem o T e o O aqui no final. Então eu também posso colocar outras opções, né? Que eu aconselho você entrar
na documentação do Firebird, lá você vai ter todas essas variações, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer, colocar aqui, por exemplo, entre sinal de percentual o S, colocar aqui, e fazer uma negação. Então falar assim, ó, not like, onde não exista o S. Ele traz também, ó. Você pode ver que ele trouxe o faturamento e o faturamento não tem a letra S, né? Então o like você pode usar ele tanto colocando apenas like ou colocando not like, ou seja, onde não exista, né? Tá, nesse caso aqui a gente já viu o left, já viu o where, né? O end, como seria para a gente utilizar o end? O end ele teria que ser uma condição, é uma condição a mais. Então eu posso colocar aqui end, por exemplo, usuários, ponto nome, like, J, por exemplo. Colocar a letra J. Ele trouxe, por quê? Porque esse cara aqui, né, que tem um apelido João do caminhão, é o João, então ele tem J no nome dele, né? Se eu trocar aqui para apelido, vai ficar melhor para você entender. Apelido J, né? Eu posso colocar uma palavra inteira? Posso colocar João aqui, né? Ele também vai trazer. Então, o end ele vem após o where, então ele é uma condição a mais. Nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar o where, o end, né, e rodar novamente que ele vai trazer para mim. Beleza. Outra situação bastante importante aqui é o order by. O order by, ele seria para você ordenar a sua consulta. Então, quando você quer ordenar ela, por exemplo, eu quero ordenar ela por departamento. Então, eu vou ter que colocar aqui departamentos.nome. Essa situação que ela vai ordenar em ordem crescente, ou seja, em ordem alfabética. Então, se eu executar aqui, ó, ele trouxe S, C, A. A F no caso, né? Então, aqui no caso, ele ordenou, deixa eu só verificar aqui, order by departamentos.nome. No caso aqui, ele trouxe, né? Se você observar aqui, ó, se eu apertar F9, ele trouxe o sem departamento primeiro, por quê? Porque, na verdade, o sem departamento, ele está nulo, né? A não ser que eu utilize um outro recurso, que é o koalas, né? Se eu utilizar o koalas, ele faz o seguinte, ele retorna para mim, se esse cara for nulo, ele retorna o que eu colocar aqui ao lado, né? Então, eu até poderia trocar aquele if lá de cima para usar essa mesma situação aqui, ó, sem departamento. Então, eu posso fazer dessa forma aqui, ó, sem departamento, que desse jeito ele já vai ficar melhor, ó. Então agora sim, ó, agora ele colocou compras, faturamento e sem departamento, né? Então a letra S vem depois. Como que eu faço para trocar a ordem, né? Então eu vou substituir aqui em cima, vou recortar aqui, vou colocar aqui no lugar desse if, vou colocar aqui o as nome. Como que eu faço para trocar a ordem? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso ordenar aqui departamentos.nome, por padrão ele vem ascendente. Para a gente colocar ele descendente, que é ao contrário, né? Ele seria dessa forma, então vem o F, o C e depois o S, porque aqui está nulo, né? E eu não coloquei o koalas, né? Novamente. Então se eu colocar aqui, na verdade deixa eu colocar aqui koalas, né? E colocar a expressão aqui desk. Beleza, agora sim. Deixa eu ver aqui. Beleza, deu certo. Então, dessa forma aqui você consegue fazer crescente, decrescente, né, e tal. Você pode tratar com datas, né, e tudo mais. Então, a gente já explorou bastante coisa aqui. Outra coisa importante que eu quero trazer aqui hoje é o execute block. O execute block, ele é para executar uma linha de código, várias linhas de códigos ao mesmo tempo, né? Ao invés de você criar uma procedure, você cria um execute block. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou abrir aqui um script executive e vou colocar aqui execute block as begin end, ou seja, é a execução de um bloco.
Então ele vai executar tudo que tiver aqui dentro e vai sair. Tá, o que eu posso fazer aqui no caso? Ó, se eu arrastar aqui o meu lançamento, arrastar ele para cá, ele vai ter várias opções para eu selecionar aqui. Então eu vou selecionar essa aqui, ó, Insert Into. Quando eu venho para essa opção, ele traz para mim a disposição de todos os campos e a opção de values aqui, ó, para eu colocar os valores, né? Então, como eu tenho uma trigger lá que já incrementa, eu vou colocar 0 no ID lançamento. Na data, eu vou colocar uma outra variável aqui do Firebird, que é Current Date, né? Ele pega a data corrente. O tipo, eu vou colocar aqui saída. O valor eu vou colocar R$10 e a descrição eu vou colocar teste. Beleza, vou executar isso aqui. Então, eu estou aqui no script executivo, Ctrl F12 para abrir essa tela, e eu vou mandar executar esse bloco, né? Esse bloco ele pode ser executado por um sistema que chama o Firebird, aqui pelo IBExpert, por via script, via ISQL a execução lá do Firebird, né? Então eu vou apertar F9. Quando eu apertar F9, ele falou assim, você quer dar o commit, né? Porque eu não coloquei a instrução de commit aqui no final. Sim, ele executou. Então se eu abrir aqui o lançamento, tabela de lançamento, ó, você vai observar que ele tem um lançamento, a data de hoje, 4/9. Saída, o valor de R$10, a descrição teste. Então, ele executou essa minha ação que eu fiz lá, né? Se eu voltar aqui no script executivo agora, eu vou fazer o seguinte. Por que eu quero executar ela através desse execute block? Porque como eu quero fazer uma interação de vários ao mesmo tempo, eu preciso usar o execute block. Então, vamos lá, como que eu faço aqui? Ó? Eu preciso declarar algumas variáveis. Eu vou declarar aqui, declare variable, colocar aqui strint do tipo integer. Você já vai entender já o que eu estou fazendo aqui. Igual a 1. Vou colocar outra variável aqui, dias, integer, igual a 0. Então aqui eu simplesmente declarei duas variáveis inteiras e já dei um valor para elas, porque o valor 1 e o valor 0. Aqui no begin eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui um while, ou seja, um enquanto. Né? Vou colocar aqui minha variável strint, for menor do que 1001, do, né, que é para fácil, begin, end. Então, aqui dentro eu vou jogar a minha instrução. Eu vou recortar aqui e vou colar aqui. Dessa forma aqui, o que vai acontecer? Ele iria inserir 1000 vezes. Eu vou diminuir aqui para 10, só para você ver o que vai acontecer. Vou melhorar aqui também, vou pegar essa variável aqui, ó, e vou colocar aqui na frente, ó, teste. Como que eu faço para concatenar no Firebird, né? Para eu concatenar no Firebird, eu uso pipe. Então eu coloquei dois pipes aqui e vou colocar aqui dois pontos strint. Beleza, dessa forma aqui, ele vai fazer uma interação onde ele vai pegar essa minha variável strint, né? E aqui no caso, eu preciso incrementar ela, né? Porque ela não está sendo incrementada. Então, como ela começa com 1, eu posso fazer o incremento dela aqui no final. Então vai ser strint, recebe strint mais 1. Ponto e vírgula. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai passar 9 vezes, né? Então enquanto ele for menor do que 10, ele vai passar 9 vezes e vai fazer a inserção. Né? Vamos ver se deu certo. Vamos rodar aqui, ó. Yes, deu certo. Vamos abrir a tabela de lançamento para a gente ver como é que ficou. Ó. Como já tinha dados aqui, eu vou dar um commit para ele recriar os dados. Ó. Então, se você observar, todos os dados estão aqui, né? O tipo saída, ele vem incrementando para mim, eu tenho 10, né? Ele inseriu 9, como eu já tinha 1, né? Então, ele veio aqui e trouxe para mim. Dessa forma, eu consigo criar alimentar uma tabela para eu poder trabalhar com ela, fazer testes, ou até mesmo gerar um script de inserção de vários dados que eu tenho, pegando de outras variáveis, né? Então o execute block ele serve para isso, para você inserir de forma
um bloco de código, né? Para você executar um bloco de código, seja um update, seja um delete, um insert, né? Da forma como você precisar. Então, vamos voltar aqui no script e vamos melhorar esse nosso script aqui então. Lá eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outro bloco desse, vou colocar outro bloco aqui e vou fazer o seguinte, esse aqui é o de saída e esse aqui é o de entrada. Então eu vou colocar aqui entrada. Aqui na minha data, eu vou fazer o seguinte, como eu criei essa variável dias, né, ela passa a ser 0, eu vou fazer o seguinte, dias vai receber o valor aqui no início. Então eu vou falar assim, ó, dias recebe strint vezes 3. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar 1 vezes 3, né, no primeiro momento. E assim sucessivamente. Né? Então, dias, eu vou pegar e vou somar, tem essa opção aqui, ó, no meu current date, eu vou somar o meu número de dias. Vou colocar entre parênteses para ficar mais organizado aqui, para a gente entender melhor. Então, a data de lançamento, ela vai ficar a data atual mais o número de dias que está sendo alimentado por esse cara aqui. Vou fazer o mesmo processo aqui embaixo. Eu vou jogar aqui o número de dias, né? Vou trocar aqui minha data para ser current date dias. E para o meu saldo ficar positivo, né, nesse período, eu vou jogar aqui R$20, né? Então saiu 10, entrou 20, só para efeito de teste. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na tabela lançamento. Aqui no IB Expert tem um recurso de você vir aqui, ó, em Table, Empty Table, ou seja, ele vai deixar a tabela vazia, né? Então, fazendo isso, ele deixa a minha tabela vazia. Vou fazer o seguinte, vou voltar ao meu generator, vou vir aqui em cima, ó, vou fazer o seguinte, vou vir direto por aqui que é mais fácil. Aqui em Triggers, onde eu tenho aqui a criação do meu generator, vou clicar 2 vezes nele, vou vir aqui em value, ele está 10, eu vou colocar 0, ou seja, eu estou voltando ele para o início, né? Então, esse aqui é o comando, ó, de reiniciar ele, né? Então, é alter sequence, restart with 0, increment by 1, né? Que ele vai incrementar de 1 em 1. Vou dar um commit aqui. E vou voltar aqui no meu execute. Beleza. Com essa execução, o que ele vai fazer? Ele vai inserir 10 de saída e 10 de entrada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, aqui no caso, ele deu um erro para mim. Deixa eu até mostrar aqui. Ó, ele está falando que coluna não encontrada, dias. Nesse caso aqui, eu imagino que seja porque eu esqueci de colocar os 2 pontos. Então, como é uma variável, eu tenho que colocar 2 pontos. Eu vou passar aqui os 2 pontos. Vou fazer o seguinte também, vou colocar o commit bem aqui nessa linha. Vou colocar nessa aqui também. Ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, commit, ponto e vírgula. Vou rodar aqui agora. Tá, ele não deixou eu rodar o commit aqui. Beleza, não tem problema. Eu acredito que seja porque eu tenho que rodar o commit no final do meu execute block. Eu vou fazer isso. Vou colocar aqui, ponto e vírgula, commit. Rodei, beleza, deu certo. Então, se eu entrar aqui novamente na tabela lançamento, vir aqui em data, deixa eu só dar um commit aqui. Tá, ele inseriu só os outros 2, só o primeiro lançamento. Por que ele fez isso? Porque a minha variável ficou, strint, ela ficou 10, né? Porque ele foi incrementando aqui, então ele acabou não entrando nesse cara aqui. Ou seja, nesse momento aqui eu tenho que voltar ela para 1 novamente. Então a strint recebe 1, né? Deixa eu tirar esse outro cara aqui, beleza? Aqui ele volta ao padrão, né? Então ele volta a ser 1. Vou voltar aqui na minha tabela lançamento, vou vir aqui, vou limpar ela, né? Vou dar o commit aqui, beleza? Vou voltar aqui no script executive e vou rodar aqui, ó, F9. Beleza, ele rodou, vamos voltar aqui no lançamento, vamos só vir aqui e voltar, beleza, agora deu certo. Então agora a gente tem alguns dados aqui para a gente analisar, para a gente fazer um select mais elaborado, né? A gente tem aqui os tipos de saída
e os tipos de entrada, né? Uma descrição aqui que variou entre 1 e 9. Então, vamos vir aqui no nosso select e eu vou fazer o seguinte: select asterisco from lançamento, né? Eu vou apertar F9. Então, esse comando aqui ele trouxe todos os registros para a gente, né? Sem nenhum tipo de restrição. Se eu falar que eu quero apenas os lançamentos, lançamento ponto tipo igual a saída, né? Se eu fizer dessa forma, ele vai trazer somente o que é saída, né? Beleza. Assim como se eu fizer entrada, né? Ele traz apenas o lançamento de entrada, né? Como que eu faço para... Agora que vem os detalhes, né, que a gente precisa em relatórios, né? Como que eu faço para agrupar por data, né? Então eu vou tirar aqui o meu where, vou usar um recurso agora que é o group by. O group by ele agrupa por data. Então, se eu fizer dessa forma, ele vai trazer dois lançamentos de saída no mesmo dia, dois lançamentos de entrada, quer dizer, um lançamento de entrada, um de saída no mesmo dia e assim sucessivamente, né? Então, se eu pegar aqui, ó, lançamento ponto data, ele vai agrupar por data, né? Então, dessa forma aqui, a gente não consegue mais usar o asterisco. Por quê? Porque como agora os dados estão agrupados, se a gente tentar usar, ele vai falar o seguinte, ó, ele vai falar que contém funções de group by e a expressão, a lista de selects e tal, ele dá um erro para a gente aqui. Como que a gente faz para usar? A gente pode colocar lançamento.data. Dessa forma aqui a gente vê a data agrupada, só que a gente não viu os outros campos, né? Então eu quero ver a soma, né? Porque geralmente quando a gente vai montar um relatório, a gente precisa da soma. Então como que eu faço para somar? Eu vou colocar o sum, né? O sum, entre parênteses, qual que é o campo que eu quero somar? Seria no caso lançamento ponto valor. Dessa forma aqui eu vou ter a soma, né? Então eu posso colocar aqui total, né? Então total por data, qual que foi? R$30, né? Que eu somei a saída e somei a entrada. Então aqui a gente já teria um relatório, né? Por dia, por data, quanto que ficou a soma dos lançamentos. É claro que a saída ela gera um débito, né, na empresa e a entrada gera o crédito. Então eu posso fazer isso? Posso. Eu posso fazer o seguinte, posso fazer assim, ó, if de valor, se o valor for menor do que zero, eu vou colocar valor vezes menos 1, né? Dessa forma aqui eu consigo colocar ele negativo, né? Aí eu vou até fazer o seguinte, vou jogar ele aqui para baixo para ficar melhor de visualizar e vou colocar assim, ó, aqui, né, a primeira condição. Então eu tenho o sum por fora, daí eu tenho o if. Então se for menor que zero, ele pega o valor vezes menos 1. Se não, ele pega lançamento ponto valor. Beleza, dessa forma aqui, qual que é o valor que vai sobrar lá? Né? Se eu tenho 20 menos 10, vai ficar R$10. Aqui faltou eu fechar mais um parêntese, né? Agora sim ficou legal. Bom, o que ele fez aqui? Ó? Na verdade ele somou o resultado, né? Então deixa eu ver aqui. Vezes menos 1, se o valor for menor que zero. Ah, sim. Eu não tenho valor menor que zero, né? Então eu acabei me equivocando aqui. Na verdade eu tenho que testar o tipo, né? Se o tipo for igual a saída, eu vou pegar o valor menos 1. Então vamos ver agora se deu certo. Agora sim, ó, o total deu R$10, né, no dia. Ou seja, um saldo positivo de 10. Beleza, então a gente já viu o sum, já viu o group by. Ah, mas e se eu quiser pegar no mês, ao invés de pegar na data, né? Tem como? Tem como. Eu posso fazer o seguinte, eu posso usar uma outra expressão, que é o extract. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui group by, extract, extraia para mim a parte. Qual a parte que eu quero extrair? Eu quero extrair o mês da minha data, então from data.
Dessa forma aqui, ele vai fazer um agrupamento por mês, né? Se eu executar dessa forma, ele vai dar erro. Por quê? Porque a data ela não está da mesma forma. Então eu tenho que copiar esse cara aqui para deixar ele no mês também, trocar no lugar da data. A soma já vai ficar certa, porque já está ficando negativo quando é saída e positivo quando é entrada. Então se eu executar aqui, ó, você vai ver que ele trouxe 2 meses, o 9 e o 10. Então no mês 9 deu um saldo positivo de 80 e no mês 10 deu 10, né, positivo. Então, dessa forma, você consegue agrupar por mês. Se eu quiser agrupar por ano, eu posso? Sim. É só trocar aqui para year e aqui em cima para year, né? Que é ano em inglês. Dessa forma aqui, se eu rodar, ele vai agrupar por ano. Ou seja, em 2023, o total foi 90 positivo, né? Então, eu consigo ir brincando aqui com os meus dados, né? Se eu quiser melhorar, eu posso fazer o seguinte: eu quero inserir mais dados, né? Então eu posso vir aqui no meu script e fazer o seguinte: ao invés de 10, eu vou colocar 1001 para ele inserir 1000 de um, 1000 de outro, e seguindo essa mesma lógica aqui de dias, que vai acabar ficando vários dias, né? Passando para os próximos meses, anos até. Então eu só alterei minha condição aqui, que eu quero ter mais dados para o teste, alterei aqui embaixo também, e vamos rodar aqui para a gente ver. Terminou nessa execução, foi bem rápido. Vamos voltar aqui novamente para o SQL Editor e vamos fazer a mesma execução. Bom, agora a gente tem muito mais dados, né? Muito mais informação aqui para a gente analisar, né? Então aqui eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer uma soma por mês, por ano, posso pegar só onde o ano for igual a 2024, por exemplo, né? Então eu fiz o agrupamento aqui em cima. Eu posso fazer assim, ó. Um detalhe aqui, uma outra dica, né? Uma outra situação, que é o having, né? Então eu já tenho o agrupamento. Agora eu quero fazer uma condição em cima do agrupamento. Como que eu faço? Eu coloco having, aí eu vou fazer assim, extract year igual 2024. Se eu pressionar F9, ele traz apenas 2024, né? Então eu poderia fazer isso no where aqui em cima? Posso, mas às vezes eu quero, diante do agrupamento que eu realizei, eu quero fazer uma condição, né? Posso falar que, por exemplo, eu quero menor do que 2027, né? Então todos que forem menor do que 2027 ele vai trazer, né? 24, 25, 26, né? Então essa forma aqui é uma forma de trabalhar com having, né? O que mais que eu posso fazer aqui? Bom, e se eu quiser agrupar por tipo e depois por mês, né? Eu posso fazer isso? Posso. Posso fazer o seguinte, ó. Eu quero agrupar primeiramente por tipo, né? Então, primeiramente por tipo, vou colocar aqui lançamento, ponto tipo, e depois por data, né? Então, como que seria aqui em cima? Aqui em cima eu tenho que colocar o tipo, né? Como eu agrupei por ele, eu posso usar diretamente aqui. Então, o que ele fez aqui para mim? Ó, ele trouxe que na entrada, em 2023 eu tive esse valor, na entrada em 2024 esse valor, na entrada esse valor, né? Então, ele foi trazendo para mim por tipo. Então, dessa forma aqui ficou bacana. Eu poderia pegar por mês, posso pegar por mês também. Eu posso inverter aqui, ó, posso trocar aqui para month. Aqui embaixo eu posso trocar para mês também. Aqui eu posso trocar por mês, que eu tenho que trocar por mês, né? E aqui eu posso falar assim, eu quero... na verdade, essa condição do having eu quero pegar por ano. Vou pegar assim, ó, eu quero só do ano de 2000 igual a 2024. Deixa eu verificar aqui. Nesse caso aqui eu não consigo fazer dessa forma que eu queria. Eu posso fazer desse jeito? Posso. Tem uma forma? Tem. Nesse exemplo aqui a gente vai pegar só aonde a gente pode fazer o seguinte, para a gente pegar desse jeito que a gente quer, a gente pode tirar aqui do having e a gente pode colocar aqui no where lançamento, ponto, posso fazer o extract aqui do ano, igual
a 2024. Dessa forma aqui eu consigo fazer, né? Então deu certo lá para mim. Não, nesse caso aqui não era uma condição do meu agrupamento, é uma condição dos meus dados, né? Então eu teria que ter colocado ele lá embaixo. Tá, beleza, deu certo aqui. O que mais que a gente pode ver aqui? Tá, tem uma situação que às vezes você precisa fazer a união dos dados e depois agrupar eles. Como seria isso? Bom, eu vou apagar tudo aqui. Vou fazer o seguinte, select asterisco from lançamento e vou colocar aqui LC1, por exemplo, que é lançamento 1. E vou unir union all. Então essa é uma nova situação que eu estou mostrando aqui, que eu quero unir os dados de cima com os dados de baixo. Nesse caso aqui ele vai ficar duplicada a informação, né? Porque não fez muito sentido. Mas e se eu falar o seguinte, ó, aqui no meu, vou colocar um where aqui, lc1 ponto tipo vai ser a entrada e aqui embaixo vou colocar o where lc2 ponto tipo é igual a saída. Vou selecionar tudo aqui, Alt para cima. Dessa forma ele vai trazer primeiro as entradas para depois trazer as saídas, né? Então eu vou até separar aqui para ficar mais fácil de entender. Nesse exemplo aqui também não adiantou muita coisa, não faz muito sentido, né? Beleza, e se a gente quiser fazer o seguinte, quiser somar todas as entradas e depois somar as saídas? Eu faço o seguinte, eu faço um group, na verdade eu faço só assim, ó. Como eu não quero ainda agrupar, eu posso fazer o seguinte, ó, sum lc ponto lc1 ponto valor, né? E colocar a mesma instrução aqui embaixo. Lembrando que o union eu tenho que ter o mesmo número de colunas, né? Se eu colocar uma coluna a mais aqui, por exemplo, ele vai ocorrer erro. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte, que no union eu não tenho essa coluna aqui embaixo. Ah, tá. Aqui na verdade ele deu outro erro ainda, que eu coloquei o apelido da variável aqui de cima, mas se eu colocar agora sim, ó, ele falou para mim, ó, inválido comando, a contagem de colunas na lista, né, tá diferente, não está batendo as informações, né? Então eu tenho que ter o mesmo número. Então se eu apagar aqui e executar, agora sim ele trouxe, ó. Então eu tenho aqui de entrada e saída, né, agrupado agora por lançamento. Então eu consigo agora saber exatamente quanto que eu tenho de entrada e quanto que eu tenho de saída, né? Eu posso até colocar aqui no caso, ó, lci.tipo, né? E colocar o agrupamento aqui, ó, group by lc1.tipo, né? E repetir ele aqui embaixo, trocando aqui, né? Porque eu dei outro nome, então lc2.tipo, vírgula, lc2.tipo, né? Dessa forma aqui, eu vou ter entradas e saídas, né? Beleza, esse também é um outro exemplo. E se eu quiser fazer uma ordem desses dois caras, como que eu faço? Aí eu teria que fazer eu teria que envolver eles dentro de um outro select. Tem como fazer isso? Tem, já vai ficando mais complexo. Então como que eu faço? Eu coloco aqui, ó, select, né, aqui em cima, select, posso colocar aqui valor total, LC não, vou colocar tipo, from, aí eu abro o parêntese e fecho o parêntese aqui em cima. Peraí, deixa eu ver o que eu errei aqui. Tá, aqui no caso eu tenho que ter o mesmo nome da coluna aqui de baixo, tem que ser o mesmo nome para usar essa opção aqui, ó. Então eu vou dar um tab aqui para ficar mais fácil de entender que cada coisa está dentro de cada coisa aqui. Beleza, ó. Então se eu fizer dessa forma, permanece da forma como estava antes, né? Se eu quiser agora somar os dois, é só eu fazer assim. É só eu tratar aqui no caso, né, para eu fazer o teste aqui, ó. Quero somar esse cara. No caso da saída, ela vai ser vezes menos 1. Então aqui eu vou colocar vezes menos 1.
né? Deixa eu ver como é que ficou aqui agora. Beleza, a saída está aqui. Então, seria somente eu colocar assim, ó, select sum, valor total, e essa coluna eu não preciso dela. Então, ele trouxe para mim o valor total das colunas, né? Então, se eu voltar aqui, ele retorna como estava antes. Tá, e se eu quiser fazer o seguinte? Se eu quiser agrupar por data, né? Eu consigo agrupar por data? Consigo. Então, eu posso fazer o seguinte. Posso tirar o meu agrupamento aqui de dentro. Então, eu deixo aqui o select só dos campos aqui mesmo. Né? Posso tirar o sum aqui. Tirar esse sum aqui. Deixar o vezes menos 1 aqui. Tiro o group by. Nessa forma aqui ele vai trazer todos, né? Todos os registros, né? Nesse jeito, eu posso agora fazer assim, ó. Falar que eu quero agrupar esses caras. Então aqui embaixo, group, fora do parênteses aqui, fora de tudo, group by, aí eu preciso do campo, né? Então eu vou colocar aqui lc1.data e aqui embaixo lc2.data, né? Então aqui eu posso falar, ó, quero group by data. Então aqui em cima eu tenho que colocar também data. Aqui eu não coloco o apelido, não direciono a tabela, né? Como que ele já está envolvendo esses dois caras, ele já vai entender. Então eu posso falar assim, group by extract month, no caso, né? From data. Então ele já vai extrair o mês para mim de todos esses caras aqui. Aí aqui no caso, ele não deu certo para eu executar. Então eu posso fazer o seguinte, ó. No caso aqui o tipo, eu teria que tirar o tipo daqui, né? Porque como o agrupamento agora é por data, né? Eu posso colocar o tipo também, né? Eu posso colocar ele aqui. Vou fazer isso então. Vou colocar aqui tipo, então ele vai agrupar primeiramente por tipo, depois ele vai agrupar por data, né? Por mês, quer dizer. Então, o que eu tenho que fazer aqui no valor total? Eu tenho que fazer um sum do valor total. O tipo eu posso deixar e a data também eu tenho que fazer essa troca aqui. Então vamos trocar aqui a data. Beleza, ó. Ele trouxe para mim os meses, agrupado todos os meses. Como eu não passei o ano, ele agrupou todos os anos, né? Então acabou ficando tudo misturado aqui os meses, né? Aí eu poderia também fazer aqui, ó, um where extract ano igual a 2024. Posso fazer dessa forma também, né? Então aqui, ó, você já conseguiu ver várias variações do SQL. Você viu order by, group by, juntando as informações, né? Existem outras opções como o case, né, que você pode utilizar, o if que eu utilizei aqui. São inúmeras as opções que você tem como trabalhar com SQL, né? Você viu aqui também o execute block, que é a execução de um bloco, né? Então isso aqui você pode, às vezes você se conecta via PHP, via Delphi, via outra linguagem que você venha trabalhar, e aí você precisa montar um bloco de execução. Esse bloco, você manda ele para o banco, ele executa diretamente no banco. Ou seja, você não vai pesar a rede dependendo do número de informações que você tem que passar, né? Às vezes você precisa fazer um teste, assim como eu tive que fazer, e esse cara aqui vai te ajudar a fazer isso, né? Então, eu imagino que para hoje é só. Eu já consegui explorar bastante coisa aqui. A gente tem muitas outras funções que o SQL nos fornece aqui, né? Especificamente o Firebird tem, né? Não posso dizer dos outros bancos de dados, mas do Firebird eu sei que ele funciona dessa forma, né? Eu vou tentar trazer depois questão de paginação, position, que eu já trouxe na última aula, né? Para você cortar um texto, né? Vamos tentar fazer uma outra aula depois sobre SQL, né? Dependendo aí se o pessoal pedir mais coisas aí no comentário, né? Curtir esse vídeo aqui vai me motivar a fazer outra
explicação, né, sobre o SQL, né, o Select no caso. Né? Então é isso. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha, comenta aí se tem alguma coisa para melhorar, beleza? Agradeço o seu feedback por você ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!